Quais as propostas que os candidatos de Niterói têm para a causa animal da cidade? É isso que a gente quer saber nesse mês de setembro para definir o nosso voto no dia 6 de outubro. E toda essa política pública afeta os nossos pets, afeta os animais abandonados e os vítimas de maus tratos. Então, isso é nosso dia a dia e a gente quer saber como solucionar essas questões. Então, hoje eu estou aqui com o Bruno Lessa. E eu quero que você se apresente, por favor. Te dou as boas-vindas ao Niterói Pet Friendly. Obrigada por estar aqui. Juliana, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com você, batendo esse papo sobre a nossa cidade, em especial sobre um assunto tão caro a você, a mim e a tantos niteroenses, que é a questão das políticas públicas voltadas para os animais. Estou muito feliz de estar aqui. Eu me chamo Bruno Lessa, fui vereador na cidade de 2013 a 2020, sou advogado formado na UF, e hoje candidato a prefeito de Niterói pelo Podemos. Bora começar os trabalhos! Bruno, como você já esteve no Poder Legislativo da cidade, eu quero saber se você já teve alguma participação em elaboração de leis, de propostas, se já foi da parte técnica, já teve alguma participação de alguma forma em políticas públicas para Niterói. Olha, com certeza, sim. Fico muito feliz de, ao longo do meu mandato, Juliana, ter me dedicado também à proteção animal, que eu acho que é uma pauta tão importante para Niterói. Primeiro, quando foi votada a Lei do Bem-Estar Animal na cidade de Niterói, eu tive uma atuação muito grande. Então, por exemplo, a emenda que possibilita você andar com o seu animal nos ônibus, nos coletivos da cidade, na Lei Geral de Bem-Estar Animal, foi uma emenda de minha autoria. Fui eu que fiz. Tive uma oportunidade, na pandemia, fazer uma lei municipal, que é lei municipal, instituindo um banco público de ração para ajudar os protetores e protetoras. Infelizmente, a atual gestão, à época, o prefeito Rodrigo Neves, não colocou essa lei para funcionar. Ficou no papel, a gente conseguiu aprovar, mas a prefeitura não quis implementá-la. E se eu for prefeito, a gente vai implantá-la. Tive a oportunidade de, em muitos momentos, fazer emendas ao orçamento, buscando ampliar a castração, buscando ampliar o atendimento público, criar o atendimento público veterinário. Então, se você olhar lá, todas as discussões políticas do ponto de vista de orçamento, de LOA, de LDO, de PPA, ao longo dos 8 anos de mandato de vereador que tive, tem sempre uma emenda minha pensando nos animais da nossa cidade. Aliás, acredito que isso deva ser algo de todo vereador hoje. E fico feliz, porque lá atrás, quando eu estava no Legislativo, pouca gente falava da causa animal na política. E hoje a gente vê isso ampliando, aumentando. E acho que é isso mesmo. É bom que seja assim, né? É bom que a gente tenha mais gente preocupada com uma pauta que eu considero, assim como você, tenho certeza, até por toda a tua vocação aí de vida, considera também tão importante. Então a gente já fez muita coisa quando vereador. Agora, claro, no Executivo é diferente. No Executivo a gente tem a famosa caneta na mão. E aí a gente pretende fazer muito mais. Bruno, você tem contato com as clínicas particulares, né? Que a gente não tem pública hoje em Niterói. Então você tem contato com as redes, as clínicas particulares que atendem população de baixa renda. Você sabe qual é a realidade, as demandas dessas clínicas e tem propostas para solucionar? Olha, com certeza. Aliás, voltando um ponto aqui, falar importante do nosso mandato de vereador, um dos projetos de lei que eu fiz pensando na proteção animal e que infelizmente não virou lei, foi a criação do Fundo Municipal de Proteção Animal. Por que isso é importante? Isso faz com que a gente pegue um recurso fixo do orçamento municipal e coloque anualmente nessa que é uma área tão importante. Veja, eu sempre falo uma coisa, Juliana, em campanha, discurso aceita qualquer coisa. A gente sabe realmente o compromisso de uma pessoa com uma pauta, com uma causa, com uma ação, com um projeto, é na forma com que ela atua na prática, na política. E não há política pública que não seja precedida de orçamento por trás. É necessário você ter orçamento para você fazer qualquer coisa, do contrário, você tem apenas uma boa ideia. E a criação do fundo próprio vai garantir a possibilidade que a gente tem de efetivar as políticas públicas de proteção animal. Portanto, nós vamos criar o fundo que eu tentei fazer enquanto vereador e não conseguiu, enquanto prefeito nós vamos criar. E por que eu estou puxando isso nessa pergunta de clínica veterinária? Porque um dos motivos de existir o fundo é a gente poder realizar convênios com essas clínicas. Nós temos uma capilaridade delas na cidade, clínicas veterinárias em áreas várias da cidade, nos extremos da cidade. Portanto, é importante a gente compreender que esse profissional veterinário que está na ponta, que está atendendo, que está às vezes atendendo com preço popular, porque a pessoa não consegue pagar um valor caro, também faz parte de um sistema de proteção animal que a gente quer criar em Niterói. E como é que o poder público pode ajudar?
ajudar financeiramente. Pode ajudar gerando o atendimento para quem tem o seu animal em casa, né? E fazer isso também através das clínicas, remunerando as clínicas, claro, respeitando economicidade, respeitando publicidade, transparência contratual, respeitando o erário público, né? Eu acho que existem leituras administrativas que transcendem qualquer área temática de plano de governo, por exemplo. Tem que ter respeito ao dinheiro público em qualquer momento, né? Da mesma forma, para fazer convênio com clínica particular, né? Mas eu acho o seguinte, a gente pode se valer dessa estrutura de clínicas particulares que a gente tem para ajudar as pessoas que mais precisam. E queria saber como os protetores de animais da cidade, se você tem contato com essas pessoas que fazem resgate e abrigam os animais, se você sabe das demandas também que eles têm, as necessidades, e se tem propostas para essas pessoas. Olha, Juliana, eu converso com muitos protetores, em especial protetoras da nossa cidade, para compreender um pouco da realidade que eles vivem e reconhecendo que eles desempenham um papel fundamental para a sociedade. E o cenário hoje eu acho um cenário muito ruim. A maioria dos protetores e protetoras com os seus domicílios próprios lotados, sem qualquer grau de apoio do poder público, com dificuldade de custear a ração para todos os animais que eles acabam acolhendo, com poucas campanhas de incentivo à adoção. A cidade poderia ter mais campanha de adoção, sem auxílio nenhum do poder público, com um custo de veterinário altíssimo, porque a gente não tem nem convênio com a rede particular, nem hospital público veterinário, que é o que eu particularmente defendo, né? Nós não temos. E muitas me falam, inclusive, problemas assim na sua própria saúde mental, que acabam ali assoberbadas por um sentimento de tentar ajudar, né, de tentar fazer mais, de tentar não deixar ninguém para trás, mas com as limitações físicas, com as limitações financeiras, com as limitações concretas do mundo real. Portanto, eu acho que a gente tem que compreender que quem atua na proteção animal atua por vocação. Isso é importante. Não atua por obrigação, não atua por busca de lucro, mas atua por ser vocacionado. E o poder público, numa prefeitura rica como é Niterói, ela pode olhar e falar, olha, as pessoas que têm essa vocação, as pessoas que têm essa missão de vida, nós vamos te ajudar. É pegar um pedacinho do orçamento da cidade, que é um orçamento tão grande, né? E aí estamos falando aqui especificamente da proteção animal, mas vou me permitir um parêntese para falar um pouco do geral da cidade, porque o geral influencia a parte, naturalmente. Niterói, esse ano, tem 5,8 bilhões de orçamento. O próximo prefeito da cidade vai administrar em 4 anos quase 25 bilhões de reais. O grupo político que nos governa há 12 anos administrou ao longo desses 12 anos 45 bilhões de reais. Então nós não temos um problema de dinheiro na cidade. Nós temos um problema de competência, nós temos um problema de como empregar esse dinheiro e nós temos um problema de inversão de prioridades, que muitas vezes se vê. A Emusa, por exemplo, com seus 1.000 funcionários fantasmas, custava 400 milhões. 400 milhões de reais por ano. Custa ainda. Nós vamos acabar com ela. Imagina pegar 10% disso, 40%. E fala, 40 milhões nós vamos investir em política pública de proteção animal. Vamos fazer muita coisa. Vamos fazer muita coisa. Então, eu acredito que dá para fazer. E para você, protetor, protetora, está me acompanhando aqui nessa live sensacional com a Juliana, com Pet Friendly, quero dizer que a gente vai te ajudar. Você vai ter voz, vai ter assento e vai ter lugar no nosso governo. Muito bom. Agora, sobre as questões que a população poderia usufruir de forma gratuita, né? Você tem algum plano de construir um abrigo público ou casa de passagem, como você mencionou antes, e hospital veterinário público, né? Fala um pouco melhor de que você também já pincelou, mas fala um pouco melhor desses dois planos para a população ter esse acesso de forma fácil. Claro. Vou me permitir, Juliana, nesse tópico, falar olhando para você que está nos assistindo. Eu, ao longo de 8 anos de vereador, conheci profundamente muitos aspectos da cidade, dentre os quais o aspecto orçamentário. Niterói é uma cidade rica. Niterói é uma cidade que enriqueceu ao longo dos últimos anos devido à arrecadação de royalties de petróleo. Nada mais justo do que a gente pegar um percentual desses poupudos recursos que a cidade recebe e investir em política pública de proteção animal. E é isso que a gente vai fazer. A gente tem compromisso com essa pauta e não é um compromisso eleitoral, é um compromisso de vida. E o meu mandato na Câmara ao longo de 2013 a 2020 mostrou isso. E eu estou dizendo isso porque toda política pública sem orçamento não é uma política pública, é apenas uma boa intenção. Nós precisamos garantir orçamento. E nós vamos garantir, através da criação do Fundo Municipal de Proteção Animal, um percentual do orçamento da cidade para essas políticas públicas. E a gente tem proposta e tem ideia. Eu te convido a conhecer o meu programa de governo. Aliás, eu fui o único candidato a prefeito de Niterói
que registrou o seu programa de governo no TRE no prazo certo. Passado o prazo, o jornal O Globo fez uma matéria dizendo que eu era o único, aí a turma apressou para apresentar qualquer coisa lá. Mas programa de governo bem estruturado e completo é o nosso. E tem lá, no seu capítulo 18, uma pauta voltada especificamente para a questão animal. Aliás, tem candidato que no programa de governo não fala nada sobre proteção animal, nada, não tem uma vírgula, não tem um traço, né? E eu acho isso incompreensível no ano de 2024. O nosso é bem completo. É o item 18 do nosso programa de governo, que eu te convido para assistir. E a gente contempla essas duas ideias. A gente vai fazer a casa de passagem, que é importante, é necessária, para receber o animal abandonado, para receber o animal vítima de maus tratos, para aliviar, de certa forma, o protetor e protetora, né, que hoje está muito assoberbado na sua própria residência. Vou fazer a casa de passagem. Nós vamos ampliar as campanhas de adoção. Quando eu for prefeito, Juliana, vai ter campanha de adoção toda semana, financiada, incentivada e divulgada pelo poder público. Porque às vezes você tem uma campanha de divulgação muito pequena. O prefeito tem que divulgar na página dele, a prefeitura tem que divulgar na página dele. Tem verba de publicidade. Vamos colocar isso para divulgar a campanha de adoção. O niteroense compra essa ideia e comprará essa ideia, tenho certeza. E nós vamos sim fazer o Hospital Público Municipal Veterinário, que dinheiro para isso tem. Isso não é eu sou alguém muito comprometido com propostas claras para a população, propostas factíveis. Aliás, quem assistiu o debate ficou impressionado como alguns dos meus adversários ficavam querendo vender terreno na lua. Eu sou candidato para propor aquilo que eu vou fazer. E eu sei como fazer, sei onde a prefeitura está inchada demais, que a gente precisa cortar, sei onde é que está sobrando dinheiro, sei onde é que os contratos estão superfaturados para limar isso também e poder investir o dinheiro público de Niterói no niteroense. É a nossa meta. Então dá para fazer o Hospital Municipal Veterinário, nós vamos fazer. Cidades menores de Niterói já fizeram. Resende tem um, por exemplo. Tem 1/5 do tamanho de Niterói. Volta Redonda, que tem metade do tamanho de Niterói, fazendo uma agora. Então dá para fazer, dinheiro tem, falta competência e vontade política. E isso nós temos de sobra. E a gente tem um grande problema hoje também, que é a questão de porcos e cavalos e outros animais que apresentam algum problema ali para aquela comunidade onde eles estão e precisam ser resgatados, precisam ir para algum lugar. Como é que você pretende lidar com essa situação? Acho que sim, é um problema complexo, né? Primeiro, acho que reconhecer que a gente tem uma guarda ambiental, que é um grupamento da nossa Guarda Municipal de Niterói, que é muito dedicada, né? E muito pronta para zelar pela cidade, a Guarda Ambiental de Niterói. Agora, nós precisamos equipá-la. Nós precisamos dar a ela os instrumentos necessários para que ela possa realizar o seu trabalho, inclusive do ponto de vista de resgate de animais. Por exemplo, a gente tem que ter uma carretinha específica para esses animais. Na guarda ambiental, hoje não tem. Então, acho que é equipar a guarda ambiental, treinar, ele já passa por treinamento contínuo, mas treinar é sempre bom, se aperfeiçoar enquanto profissional é sempre bom, né? E incentivar a guarda, apoiar a guarda ambiental, e com recursos também para que eles possam ter a estrutura necessária. Eu acho que tem que ter um local, né, para que a gente possa, né, para onde a guarda ambiental possa levar esses animais, que eu acho que não pode ser a casa de passagem. A casa de passagem a gente tem que ficar restrito ali aos animais de porte doméstico, né? Agora, eu acho, por exemplo, que a gente tem que ter em Niterói um CETAS, que é um centro de triagem de animais silvestres. Porque hoje o CETAS mais perto de Niterói fica, se eu não me engano, em Seropédica, é distante, né? Quer dizer, uma cidade Seropédica vai ficar 1h30 daqui, mais ou menos, né? A gente pode ter, por exemplo, um CETA, não precisa ser nem exclusivo de Niterói. Pode fazer um convênio com a prefeitura de Maricá e racha o custo de um desses, né? Voltado para animais silvestres. E aí a gente pode ter, em algum ambiente próximo desses CETAs, um local para cavalo, um local para porco, né? Para que eles também tenham, a guarda ambiental tenha para onde levá-los. Sendo que cavalo, a gente pode compreender, tem o Parque Rural do Engenho do Mato, né? Então a gente tem que conversar com aqueles diversos aras ali no entorno do Parque Rural do Engenho do Mato, né? Que tem ali, né, um ambiente grande também da prefeitura. Então talvez a gente possa usar parte desse espaço físico, né? Claro, isso é uma proposta mais complexa, tem que ser pensada no governo. Talvez o Engenho do Mato não seja o melhor lugar, é um pouco distante, mas assim, é uma área grande, é uma área física grande. Né? Porque, por exemplo, a casa de passagem, vamos lá, a gente consegue fazer a casa de passagem próximo ao CCPAD, ali no Fonseca e Cubango ali, né? Agora, a gente não consegue fazer um CETAS ali, não consegue fazer um local, que ali é uma área muito
muito estreita, né? Uma área territorial menor, né? Então a gente precisa ir para um ponto mais espraiado da cidade, digamos assim. Aí é pensar num ponto, pensar com diálogo, naturalmente, diálogo com os setores da sociedade civil, diálogo, enfim, com todos os segmentos, mas eu acho que tem que ter, sim, um espaço reservado, acho que dá para ter, né? E a gente precisa instrumentalizar a nossa guarda ambiental. Sobre parcões, os parques de cães, Bruno, eu queria saber de você o que você acha dos parcões que a gente tem hoje, se você pretende ampliar ou criar mais parcões pela cidade, que é uma demanda muito grande dessa população, principalmente da área muito urbanizada, né? Essa área mais central de Niterói. Eu sou super a favor do Parcão. Aliás, assim, eu vou ser um prefeito que vai melhorar, vai fazer, vai construir áreas de lazer na nossa cidade. Nós precisamos ter área pública de convivência. Lazer, cultura, esporte, vida. Nós precisamos disso em Niterói. Nós precisamos revitalizar as nossas praças. Nós precisamos cuidar melhor das nossas áreas públicas. As praças do centro, por exemplo, são uma verdadeira vergonha. A Praça do Rink, o Jardim São João. Então a gente vai ter esse olhar voltado para o espaço público urbano, em especial para as praças e parques da nossa cidade. E dentro disso eu sou muito a favor do Parcão. Eu acho que tem uma demanda pelo Parcão. Agora, eu acho que ele precisa ser melhor do que os que são hoje. Vou dar um exemplo. Eu recebo muita reclamação do Parcão do Campo de São Bento. Aquele chão ali meio de brita, né? Muita gente fala, inclusive, evita levar o seu animal lá, porque diz que aquilo ali é a proliferação enorme de micro-organismos ali, é perigoso, né? Para quem frequenta. O Parcão de Cambuinhas, por exemplo, a tela é muito baixa, né? Então a gente precisa ter uma estrutura melhor. E mais uma vez, vou bater nessa tecla. Dinheiro tem. Falta capacidade de... vamos fazer um parcão aqui, por exemplo, Praça do Rim. Vamos fazer um parcão aqui na Praça do Rim? Vamos pegar um pedaço, vamos fazer? Ótimo. Vamos chamar a galera que entende um pouquinho disso para falar? Vem cá, Juliana, qual a tua ideia para o parcão aqui? Como é que a gente pode fazer melhor? Chamar aqui um conjunto de protetores e protetoras da cidade? Vamos, em algum parcão, fazer uma pesquisa com quem frequenta? O que está bom, o que está ruim? O governo tem que ter capacidade de ouvir. O político, às vezes, fala muito. Tem que aprender a ouvir mais. Porque você, Juliana, compreende mais e melhor qual é a necessidade física e estrutural de um parcão do que eu. Você milita isso, você vive isso. Então o poder público tem que ter capacidade de escuta, né? E é isso que a gente vai fazer. E a gente tem também uma questão importante sobre vacinação. A gente tem a vacinação contra a raiva antirrábica gratuita na cidade, por ser uma zoonose, mas a gente não tem uma vacinação gratuita, por exemplo, para vacina múltipla e para de gripe, né? Que são questões que afetam muito os animais também, tanto cães quanto gatos. E a população de baixa renda, por exemplo, tem dificuldade de ter acesso a essas vacinas e os cães acabam sendo contaminados com essas doenças. E qual seria a sua solução, se tem alguma condição de essas vacinas serem viabilizadas para a população de baixa renda, que seja gratuito pela prefeitura? Tem alguma solução para isso? Olha, está lá no nosso programa de governo, no capítulo dedicado à proteção animal, e nós vamos fazer a distribuição dessas vacinas e de medicamentos para determinadas zoonoses através do Hospital Público Veterinário que a gente vai construir. Um investimento barato para o poder público e o retorno em qualidade de vida para os nossos animais e para o nosso cidadão é muito grande. Então, dá para fazer, a gente vai fazer vinculado ao Hospital Público Veterinário e vamos dar acesso, em especial à população de baixa renda, a essas vacinas para os seus animais e a também determinados medicamentos para algumas zoonoses específicas que a gente compreende que o Hospital Público Veterinário também tem que fornecer. Hoje a gente tem um problema muito grande que tem afetado não só os nossos cães que passeiam nas ruas, mas também outras pessoas, que são as pessoas que passam pelas ruas rasgando os sacos de lixo, seja para pegar algo para si, porque precisam, ou que para reciclagem, né? E essas pessoas deixam ali os lixos abertos, os sacos abertos, e expostos a micro-organismos, a moscas, morcegos, enfim. E o chorume que vai pela rua, né? E os nossos animais que diariamente passeiam por ali e podem levar na pata, no pelo, a gente também que passa por ali, a gente pode levar micro-organismos para nossa casa, né? Então isso tem sido uma questão que está sempre nos grupos de tutores de animais. Passeamos e a gente se depara com aquela situação e os nossos cães acabam ficando vulneráveis àquilo ali. Claro. Existe alguma proposta sua para que essas
pessoas que fazem isso, né, elas vejam outras possibilidades, que seja não precisar fazer aquilo, mas que tenham outras opções de vida? Acho que essa é uma questão que dialoga com muitas coisas, né? Primeiro, dialoga com a capacidade da cidade de gerar emprego para a sua população. Se a gente tiver emprego qualificado em outras áreas, a pessoa não vai precisar rasgar lixo para vender reciclagem. Segundo, dialoga com a necessidade da gente melhorar essa cadeia da reciclagem da cidade. E a gente tem uma empresa de limpeza urbana que pode ajudar isso. E terceiro, dialoga com a questão da problemática da pessoa em situação de rua, né? Que é quem eu acho que acaba rasgando mais esse saco de lixo na cidade. E aí essa é uma questão muito complexa, mas é uma questão que, na minha opinião, tem solução. Vamos compreender que dá para tirar a pessoa da rua. Agora precisa ter abrigo, o abrigo precisa ter atrativo, o abrigo precisa ter uma porta de saída, um projeto habitacional, com formação profissional, uma prefeitura contratando essa pessoa para trabalhar nela, que é o que eu defendo no meu programa de governo. Que, mais uma vez, o orçamento da assistência social da cidade cresceu de 11 milhões de reais em 2013, primeiro ano do governo Rodrigo, para 283 milhões de reais em 2024, 12º ano do governo Rodrigo. Ou seja, por que não está funcionando? Faltando competência, faltando gestão. E a gente tem a questão da pessoa em situação de rua que está em situação de drogadição. É uma questão muito complexa. E para essa pessoa, por tudo que eu li, conversei, eu defendo a internação involuntária para fins de tratamento. Porque eu acho que isso é respeitá-la enquanto condição humana. Porque do contrário é deixá-la se matando diariamente na rua. Através de droga, através de álcool. Então a gente precisa cuidar dessa pessoa. É claro, é tratamento. É ser prescrito por um médico, através de um CAPS-AD, no local adequado, no ambiente adequado. Agora, tem recurso para fazer isso. Portanto, primeiro, né, é um problema, não é um problema de uma solução única, a questão do lixo na rua, né? Aliás, de maneira geral, a gente precisa melhorar, inclusive, a forma de recolhimento de lixo da Clean, né? Em alguns lugares, em especial da cidade. Você pode melhorar essa forma de recolhimento. A gente tem que respeitar quem trabalha com reciclagem, porque tem muita gente séria que trabalha com reciclagem, tem muita gente que dá o sustento dos seus filhos trabalhando com reciclagem, né? E, na minha opinião, essas pessoas que rasgam lixo, deixam sujo e tal, em sua maioria são pessoas em situação de rua, e a gente precisa acolher essas pessoas. E é isso que a gente pretende fazer, mais uma vez, não simplificando um problema que é de uma complexidade gigantesca, mas compreendendo que com boa vontade, com recurso, com seriedade, a gente pode resolver. E é isso que a gente pretende fazer. Afinal, uma das consequências desse lixo na rua, para além da sujeira, para além do desconforto para o morador, repercute inclusive também sobre os nossos amiguinhos, sobre os nossos animais, né, que ficam ali sujeitos a alguma verminose, alguma doença, né, em contato com esse lixo. Então, é um problema de dimensão muito grande, né, que dialoga de maneira multifacetada com uma série de pontos na cidade, mas que eu acho que na sua essência maior tem muito a ver com a política de assistência social de Niterói. Sim. E todas essas propostas que você colocou aqui para gente, você tem parcerias, você tem políticos que te apoiem, você tem aliados nesse jogo, grande jogo que é a política, que te apoiem, que vão levantar a bandeira, que vão comprar o jogo junto com você? Olha, nós temos 44 candidatos a vereador na nossa chapa. E nós fizemos uma discussão profunda de programa de governo com os 44 candidatos. Então, todos eles estão alinhados com todas as nossas propostas. Tenho certeza que dali sairão 2, 3 vereadores eleitos, também comprometidos com a pauta da proteção animal. Mais do que isso, minha grande aliança é com a população de Niterói. Chega do joguinho de carta marcada, das mesmas figuras nos governando há tanto tempo. Chega daquela obrigatoriedade do cargo em comissão e para a rua bandeirar. Chega daquela política que coage o presidente da Associação de Moradores a fazer determinada campanha. Chega daquela política focada apenas no partido, no deputado, no vereador, no governador, no presidente, e eu sou o candidato do fulano, e eu sou o candidato do ciclano. Eu quero ser o seu candidato. Eu quero ser o candidato de uma Niterói melhor. Eu quero ser o candidato que consiga dialogar com a sociedade como um todo e construir uma melhor cidade, porque eu sou niteroense, eu amo a minha cidade, eu tenho um orgulho danado de morar aqui, mas eu acho que ela pode mais. Eu acho que ela pode ser um lugar melhor. Para isso, eu queria muito te convidar a me conhecer um pouco mais nessa retinha final de campanha. Me segue na rede, Bruno Lessa RJ, me segue no Insta, no Face, no TikTok. A gente está em todas as redes. Bora conversar.
Tem muita coisa para acontecer ainda nessa campanha eleitoral. A tua voz importa, a eleição não está decidida e junto a gente vai construir uma Niterói melhor para você e para todos os animais da nossa cidade. Bruno, então queria te agradecer. Obrigado, Juliana. Muito por ter vindo, por ter aceitado a entrevista. Tenho certeza que quem está vendo conseguiu ter mais clareza, conseguiu entender o que pode sair, como Niterói pode ser segundo o teu olhar. Sim. Né? Muito obrigada por ter vindo. Você já falou, né, do final? Não, só te agradecer. Obrigado por tudo aí. E obrigado a você que nos acompanhou. Vamos em frente. Muito obrigada.